O preço da ambição. Quando o mundo corporativo corrói o caráter. O mundo corporativo é, sem dúvida, uma arena sedutora. Ele cintila com promessas de sucesso, reconhecimento, dinheiro e prestígio. Para muitos, representa o auge da realização pessoal e profissional. As luzes de salas de reunião sofisticadas, os trajes impecáveis, as metas superadas e as cifras que se acumulam na conta bancária são como ímãs poderosos para aqueles que desejam ascender na vida. Mas por trás do verniz de glamour e eficiência, existe um lado obscuro e muitas vezes negligenciado. A toxicidade que esse ambiente pode fomentar e as marcas profundas que ele pode deixar no caráter humano, no coração dessa selva elegante onde cifras valem mais que palavras e onde o tempo é moeda de troca, surge um padrão alarmante. Pessoas boas, normais, até mesmo generosas aos poucos, cedem à pressão silenciosa de se moldar à lógica corporativa. Começa com pequenas concessões, uma mentira inocente aqui, uma omissão ali, e logo o indivíduo que outrora era leal, solidário e íntegro, se vê agindo com frieza, dissimulação e até mesmo crueldade. A transformação não ocorre de um dia para o outro, mas é constante, insidiosa, quase imperceptível. É como uma erosão lenta, que vai corroendo valores essenciais em nome da eficiência, do lucro, da sobrevivência ou da tão almejada ascensão. O mais doloroso é quando essa transformação atinge os vínculos pessoais. Em um mundo em que resultados importam mais do que relações, as amizades tornam-se descartáveis, os laços são cortados sem cerimônia e as histórias compartilhadas são esquecidas com facilidade. Talvez nada seja mais cruel do que ser traído por alguém a quem se estendeu a mão. Alguém que em tempos difíceis recebeu apoio, cuidado, orientação, e que ao subir alguns degraus vira as costas como se o passado não importasse, como se a mão que o levantou não tivesse feito diferença alguma. Esses casos não são raros, são comuns, frequentes e cada vez mais naturalizados. No mundo corporativo, a gratidão parece não caber nas planilhas de Excel. Ser leal a quem ajudou pode ser visto como fraqueza. Perdoar erros do passado em nome da amizade pode significar falta de visão estratégica, e proteger aliados antigos pode ser interpretado como resistência à mudança. Nesse novo código ético, onde tudo é transacional, os relacionamentos só se mantêm enquanto forem úteis. Quando deixam de ser, tornam-se descartáveis. E é nesse ponto que o comportamento se torna não apenas tóxico, mas aviltante. Porque trair alguém que estendeu a mão não é apenas uma falha de caráter, é uma desumanização. É olhar para o outro como uma peça obsoleta de um tabuleiro, como um número que não entrega mais resultados, como um degrau que já foi usado e agora pode ser esquecido. É apagar a memória emocional que nos torna humanos e se vestir da frieza que a engrenagem corporativa exige. Pior ainda é quando a traição vem acompanhada de racionalizações. É apenas trabalho, dizem. Foi uma decisão estratégica, justificam. Não levo as coisas para o lado pessoal, repetem. Mas é pessoal. Sempre foi. Porque quando alguém escolhe ignorar quem lhe ajudou, está fazendo uma escolha de caráter. Está optando por ser conveniente e não correto. Está privilegiando o interesse próprio e não a integridade. Está no fundo vendendo uma parte de si mesmo. E o que se ganha com isso? Muitas vezes, uma promoção, uma bonificação, um novo cargo, um título que impressiona. Mas aos poucos, o preço cobrado por essas conquistas começa a se revelar, porque o que se perde é mais sutil, mais profundo e infinitamente mais valioso. Perde-se o sono tranquilo. Perde-se a capacidade de olhar no espelho e sentir orgulho. Perde-se a confiança dos verdadeiros amigos. E no limite, perde-se a própria identidade. Há também um vazio que acompanha essa trajetória, porque quem sobe pisando em outros dificilmente encontra um lugar seguro no topo. Sempre haverá alguém mais ambicioso, mais frio, mais disposto a ir além. E assim,
A competição se torna eterna. A insegurança cresce. O medo de ser traído também. Afinal, quem trai sabe como a traição funciona. E teme, no fundo, que o próximo a ser descartado seja ele. O mundo corporativo, com todas as suas exigências e ilusões, poderia ser diferente. Poderia ser um ambiente de construção coletiva, de valorização de talentos e histórias, de respeito mútuo e ética verdadeira. Mas para isso acontecer, seria preciso que mais pessoas resistissem ao apelo da conveniência. Que dissessem não à lógica de que tudo é permitido em nome do sucesso. Que lembrassem que caráter não é um detalhe. É a essência de quem somos, inclusive no trabalho. A traição é talvez uma das feridas mais profundas que alguém pode causar. Ela carrega não só o peso da perda, mas da decepção. Porque ela vem justamente de quem se esperava algo melhor. Quando alguém que foi ajudado se volta contra quem o ajudou, não apenas rompe um laço, ele rasga um pacto invisível de humanidade. E esse tipo de ferida, ao contrário dos cortes físicos, demora muito mais a cicatrizar. Às vezes, nunca cicatriza por completo. E não se engane, essas atitudes deixam marcas em todos os envolvidos. Quem trai, carrega a sombra da própria escolha. Pode até tentar esquecer, justificar ou enterrar o que fez, mas no fundo sabe que falhou, que negou algo essencial, que cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. E quem foi traído, por sua vez, carrega a dor, a incredulidade e muitas vezes a amargura. Porque não é fácil aceitar que o bem feito um dia foi pago com indiferença ou desprezo. Mas existe sim um caminho possível, embora mais difícil. O caminho de manter a integridade mesmo quando tudo ao redor parece recompensar o oposto. O caminho de lembrar de onde se veio, de quem ajudou, de quem esteve ao lado nos dias escuros. O caminho de reconhecer que subir não significa abandonar, que crescer não exige pisar, e que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, mas também na capacidade de manter o coração limpo. Resistir à lógica tóxica do mundo corporativo é um ato de coragem. E mais do que isso, é um ato de amor próprio. Porque no fim, o que permanece são os valores com os quais escolhemos viver. Os vínculos que não sacrificamos, as histórias que não traímos, e a consciência tranquila de quem escolheu ser decente, mesmo quando isso não parecia lucrativo. O mundo corporativo pode tentar transformar pessoas em peças, mas cabe a cada um decidir se aceita esse papel. É possível ser profissional sem ser desumano. É possível crescer sem destruir. É possível liderar sem trair. Basta lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seus cargos ou salários, mas em sua capacidade de permanecer leal, mesmo quando teria motivos para não ser.